Boa noite. Vamos dar início à nossa 18ª sessão ordinária com a oração do Pai Nosso e em seguida o vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira fará a leitura do Santo Evangelho. Nós que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas, assim como nós perdoamos. Não nos deixeis cair. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o Espírito, para que conheçais a esperança reservada para vós, com herança. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gostaria de convidar aqui também, o pastor Lucas Modesto para fazer um momento de devocional e oração. Boa noite a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês, sendo abençoado e abençoando também a todos vocês. Quero compartilhar com vocês, está lá em Salmos 42, 5, que diz o seguinte, é um dos mais conhecidos. Por que está tu abatido, a minha alma, e por que está tu inquietas em mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei pelo socorro do seu semblante. Somente isso. O ser humano, ele pode perder tudo. Pode perder a saúde, pode perder a sua idade, né? A gente vai ficar velho, se Deus quiser. A gente pode perder as nossas riquezas. Mas uma coisa que a gente não pode perder, a esperança. Quando o ser humano perde a esperança, a gente perde tudo. E aqui nós estamos falando de uma esperança chamada, sim, Jesus Cristo. Ele é a nossa única esperança de vida. Pode estar tudo acabado, mas se a gente tiver esperança em Cristo, o nosso amanhã vai resplandecer. Que a nossa esperança, que a esperança da cidade, que a esperança dos nobres vereadores, seja a esperança em Cristo Jesus. Que eu tenho certeza que a partir daí, todos os planos que foram feitos aqui vão para frente, porque nós vamos acreditar no amanhã que somente há em Cristo Jesus. Amém? Oremos. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia a qual o Senhor nos deu de vida. Muito obrigado, Senhor, pelo respirar, por a gente estar andando, por a gente estar conversando, Senhor. E por muitas das vezes, Senhor, a gente tem tanto e não agradecemos. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia ao qual o Senhor nos deu o prazer de olhar para a face do nosso irmão, dos nossos queridos, e cumprimentar com um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso ao qual o Senhor nos deu. Deu essa cidade maravilhosa, Pai. Não estamos em guerra, Pai. Não temos aqui nenhuma praga, Pai. Mas temos o Senhor como a nossa esperança. Se vier dias ruins, saberemos que o Senhor está ao nosso lado.
Pode vir dias tristes, mas se a gente tiver a esperança que há somente em Ti, Pai, sabemos que teremos a vitória do dia do amanhã. Que o Senhor esteja conosco, Pai, nos conduzindo nossos planos, conduzindo o nosso amanhã, pois sabemos que assim será da Tua boa e perfeita vontade. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de agradecer o pastor Lucas pelo momento devocional e retomamos a sessão. Peço à secretária Shirley Elaine Gonçalves que proceda à chamada. Vereador Antônio Fernando Gomes. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Ausência justificada. Vereador João Lúcio de Matos. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Segundo Faria. Ausência justificada. Vereador José Wellington da Silva. Ausência justificada. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Presente. Vereador Wender José de Oliveira. Presente. Por haver número legal, em nome do povo de Piuí e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 18ª sessão ordinária, nesse dia 2 de junho de 2026. Coloco em votação no plenário a dispensa de leitura da ata da 17ª sessão ordinária, realizada no dia 26 de maio de 2026. Vereador que for contrário à dispensa de leitura da ata, que se manifeste. A dispensa de leitura da referida ata foi aprovada por 5 votos. Coloco em discussão a ata da 17ª sessão ordinária. Coloco em votação a ata da 17ª sessão ordinária. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Como não houve retificação, declaro aprovado por 5 votos a ata conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Coloco em votação no plenário a dispensa de leitura da ata da 3ª sessão solene, realizada em 27 de maio de 2026. Vereador que for contrário à dispensa de leitura da ata, que se manifeste. A dispensa de leitura da referida ata foi aprovada por 5 votos. Coloco em discussão a ata da 3ª sessão solene. Coloco em votação a ata da 3ª sessão solene. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Como não houve retificação, declaro aprovado por 5 votos a ata conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço à secretária Shirley Elaine Gonçalves que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Relatório número 7, de autoria do vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira, referente ao procedimento de número 15/2026, instaurado em razão do requerimento número 52 de 2026, que solicitou informações ao diretor executivo do SAAI, Piuí, acerca das obras realizadas nas ruas Nossa Senhora do Livramento e Getúlio Vargas, no município de Piuí, Minas Gerais, concluindo pela satisfatória das informações prestadas pelo SAAI, recomendando, contudo, o encaminhamento do cronograma dos serviços corretivos para acompanhamento dos moradores das referidas vias. Relatório de visita técnica institucional, de autoria do vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira, referente à visita realizada à Estação de Tratamento Esgoto, ET, do SAAI de Piuí, apontando a necessidade de reforço na manutenção preventiva da unidade, especialmente em canaletas, drenos, taludes, lagoas, cercas e vias de acesso, com recomendação para a adoção de cronograma mais rigoroso de manutenção visando garantir a eficiência do sistema. Moção número 004/2026, de autoria do vereador José Segundo Faria, de congratulação e aplausos ao setor de redes e ramais do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI de Piuí, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à população piuiense. Projeto de lei número 27/2026, de autoria dos vereadores
Fábio Henrique Novaes Ferreira, Antônio Fernando Gomes, João Marcos Macedo Silveira, Wender José de Oliveira e José Wellington da Silva, que dá o nome de Vanderlino José de Castro, Vanvan, à quadra poliesportiva a ser construída na rua Alfredo Arantes, esquina com a rua Ludigero da Costa Lima, no bairro Nova Piuí. Projeto de decreto legislativo de autoria dos vereadores do Poder Legislativo que dispõe sobre a outorga da homenagem Medalha Mérito Rural do Ano, Laurentino Batista Lopes Tino Domingos, e da outras providências. Fica concedida a homenagem às seguintes personalidades: José Pereira dos Santos, Júnior César de Oliveira, Felipe Rezende Faria, José Eustáquio de Melo, Giovânio Gualberto Macedo, Aparecida Maria Costa, Lucas Moraes Souza, Eva Vilma Oliveira Vilela, Vandeil Ferreira de Castro. Projeto de decreto legislativo número 6, de autoria dos vereadores do Poder Legislativo, que dispõe sobre a outorga da medalha 20 de julho, título de honra ao mérito e título de cidadão honorário no ano de 2026 e da outras providências. Fica concedida a medalha 20 de julho às seguintes personalidades: Dr. André Leonel Valério, Marcelo Messias Lopes, Wilson Goulart Esteves, Padre Patrick Samuel Batista, João de Oliveira Terra Júnior, Padre Douglas Rodrigues Xavier, Dr. Toniel de Paula Garcia, Rosângela Aparecida Terra e Guerra, Cléry Maria da Cruz Teixeira Oliveira. Fica concedido o título de honra ao mérito às seguintes personalidades: Primeiro-Tenente Márcio Aurélio Alves Abrantes, Antônio dos Reis Costa, Laiane Melo Cunha Barros, Dr. José Francisco Silva Moreira, Alex Gaspar Freitas, Vanessa Camargos, Dr. Luiz Augusto Rodrigues, Tiago Júnior Santo Augusto, César de Oliveira Silva. Fica concedido o título de cidadão honorário às seguintes personalidades: Tenente Coronel Douglas dos Santos Volpim, Isabela Salgado de Oliveira Ribeiro, Dr. Marcos Vinícius Reis Pereira, Eusébio José Rondeiro, Tiago Santos Teixeira, Lourenço Carvalho Silva, Dr. Murilo Alvarenga Nunes, Dr. Tiago Borges de Oliveira, doutora Tainara Tavares Menchete. Ofício número 005/2026, de autoria da Controladoria do Município de Piuí, senhora Lucimar Alves Silva, solicitando agendamento de audiência pública para apresentação dos indicadores, metas, resultados alcançados e recursos orçamentários executados na saúde concernentes ao relatório detalhado do quadrimestre anterior, para o primeiro quadrimestre de 2026, conforme item 4º do artigo 4º da Lei 8.142 de 1990 e pela Lei Complementar 141 de 2012. Ofício número 82 de 2026, de autoria da contadora do município, senhora Maria Perpétua da Silva Félix, encaminhando arquivos com a movimentação financeira e orçamentária do município referente ao mês de 2026. E-mail de autoria do assessor jurídico municipal, Dr. Davi Cornélio Cândido, encaminhando os planos de trabalho referentes às emendas impositivas da Lei Orçamentária Anual, Lei Municipal número 2.833 de 2026, para conhecimento. E-mail de autoria do Instituto Nacional Tiradentes, convidando essa Câmara Municipal para participar do primeiro Seminário das Mulheres, que será realizado nos dias 25 e 26 de junho de 2026, em Belo Horizonte. Ofício do número 728 de 2026 do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, informando que o equipamento de desencarceramento do pelotão de bombeiros de Piuí foi reparado e que a unidade permanece apta ao atendimento de ocorrências de salvamento veicular. Ofício número 57 de 2026, de autoria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, convidando para participar da 7ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ser realizada nos dias 17, 18 e 19 de junho de 2026, na Câmara Municipal de Piuí.
Ofício número 270 de 2026, de autoria do presidente José Wellington da Silva, ao senhor presidente municipal, em resposta ao ofício do gabinete 143 de 2026, informando o deferimento da prorrogação do prazo por mais 90 dias para a complementação da instrução do projeto de lei número 19 de 2026. Portaria 37, de 27 de maio de 2026, que dispõe sobre a nomeação de gestor e fiscal do contrato vinculado ao pregão de número 3 de 2026 e da outras providências. Portaria número 38, de 28 de maio de 2026, que dispõe sobre ponto facultativo no âmbito da Câmara Municipal e da outras providências. Resolução número 3, de 27 de maio de 2026, que altera a emenda e a redação do artigo 1º da Resolução 1 de 2026. Ofício número 277 de 2026, de autoria do presidente José Wellington da Silva, ao senhor prefeito municipal, encaminhando a proposição de lei número 20, de 27 de maio de 2026, que altera a lei número 2.833 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Piuí para o exercício financeiro de 2026 e da outras providências. Ofício de número 278 de 2026, de autoria do presidente José Wellington da Silva, encaminhado ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de Minas Gerais, senhor Marcílio Barenco Correia de Melo, em resposta ao ofício 319 de 2026, informando que foi constatado erro material na resolução número 1 de 2026, referente ao julgamento das contas do exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do então prefeito Paulo César Vaz. Em razão da inconsistência identificada, foram adotadas as providências administrativas necessárias para a correção formal do ato, adequando ao resultado efetivamente deliberado pelo plenário. Para comprovar a regularização da situação, foi encaminhada em anexo a resolução de número 3, de 2026, que promove a respectiva retificação. Por fim, a Câmara Municipal reafirma seu respeito institucional e a sua disposição em colaborar com os órgãos de controle. Ofício número 278, de 2026, de autoria do presidente José Wellington da Silva, comunicando à controladora do município, senhora Lucimar Alves Silva, que foi agendado para o dia 16 de junho de 2026, às 18 horas, a sessão extraordinária para a realização de audiência pública. Ofício número 280, de 2026, de autoria do presidente José Wellington da Silva, encaminhando ao promotor de Justiça, Dr. Humberto Henrique Rufino de Miranda, em atendimento ao despacho proferido no procedimento Ministério Público número 0216 0515 03 12 2067 de 2025, informando o encaminhamento da certidão de vigência de lei complementar número 84 de 2023, em cumprimento à solicitação do Ministério Público. Edital de convocação para a 18ª sessão ordinária. Peço à secretária Shirley Elaine Gonçalves que faça a chamada dos vereadores inscritos no pequeno expediente. Fábio Henrique Novaes. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, servidores da casa, ao público que nos assiste pelas redes sociais, ao público presente, sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, hoje eu queria estar lendo aqui uma resposta, que a gente recebeu da autarquia SAAI, referente ao requerimento 52 de 2026, e o senhor presidente, em atenção ao ofício número 211 de 2026, referente ao requerimento 52 de 2026, informamos que foi realizada fiscalização técnica durante a execução e também após a conclusão das obras realizadas nas ruas Nosso Salvamento e Getúlio Vargas. Esclarecemos que, conforme recomendações técnicas para execução de pavimento em bloquete sextavado, o pavimento deve permanecer inicialmente em nível ligeiramente superior, considerando o período necessário para acomodação e assentamento natural das peças, especialmente após o período chuvoso,
e tráfego da via. Dessa forma, aguardou-se o período adequado para a estabilização do pavimento, sendo que, neste momento, serão realizados os ajustes necessários nos pontos identificados. Informamos ainda que a empresa responsável pela execução da obra já foi formalmente contatada e realizará as correções necessárias nos locais onde foram identificadas falhas de execução. A empresa executora realizará a mobilização necessária e iniciará os serviços corretivos nos próximos dias, sendo que havia, para o momento, colocamos à disposição. Eu queria só que o nosso jurídico da casa, né, reforçasse para que enviasse um cronograma detalhado dessa execução, porque eu fico preocupado porque já está no meio do ano, né? Daqui uns dias a chuva chega de novo. Se for esperar muito, já poderia ter começado. Mas assim, está colocando aqui, respondeu que nos próximos dias eles darão início, né, na correção das duas ruas, tanto Nosso Livramento como Getúlio Vargas. A gente vai estar atento, aguardando, né, o início dessa obra, inclusive já o mês que vem é a exposição, então fica um negócio assim complicado se for demorar muito, né, as férias e tudo. E no mais, senhor presidente, vamos aguardar e ficar atento à questão da recuperação das duas vias. Muito obrigado. Senhor presidente, eu também me inscrevi. A primeira indicação de número 270 fala da limpeza urbana da rua Simeão Goulart. Mas não precisa nem passar as imagens, porque hoje eles fizeram a limpeza. Capinaram a Simeão Goulart, a Clóvis Couto, a Tenente Freitas, a Francisca Marano. A indicação de número 271, fiscalização e limpeza na rua Inhaxica. O número do documento é a 271 de 2026. É a fiscalização ambiental e limpeza urbana. Está sendo levada para o prefeito, onde está sendo solicitado providências e fiscalização na rua Inhaxica, especialmente na região atrás do antigo hangar. Moradores da via relatam múltiplos problemas: depósito de areia e brita gerando poeira e sujeira nas residências, fuligem e resíduos de atividades. Tem os vídeos. Tá, não? Tá. Brita gerando poeira e sujeira nas residências, fuligem e resíduos de atividade de secagem e beneficiamento de café, excesso de ruídos de atividades mecânicas e mato alto por falta de capina e varrição regulares. A indicação pede fiscalização das atividades relatadas, verificação da regularidade dos empreendimentos, avaliação de impactos ambientais e execução de serviços de capina e limpeza. Vamos para a indicação de número 276. De novo, capina e limpeza na rua Regina Soares de Barros. Isso aqui está parecendo até brincadeira. Toda semana eu estou falando da... Limparam? Excelente. Maravilha, então. Então, duas já atendidas. Não, tem 3 semanas que eu estou cobrando isso. Aquela ali é da fuligem, gente, olha. Não? Não está rodando? Tá bom. Então, assim, a gente olhando parece que está até tranquilo, né? Olha lá, já tem casas que foram colocadas para vende-se. E ali a pessoa que está filmando, ela mostra a fuligem entrando na casa dela e poeira e tudo. Maravilha. Olha, para você ver, foi preciso do proprietário ir. Tá, o outro ofício, de número 287, estou solicitando vaga na Associação Sinhana Eva. O tema é proteção à criança. Uma solicitação de vaga no projeto. A genitora das crianças é vítima de violência doméstica e está sendo acompanhada pela Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Piuí. Essa vereadora solicita vaga para as filhas como medida de apoio ao desenvolvimento social, educacional e emocional das meninas em ambiente seguro e acolhedor.
Nenhuma abre, né? Tá, então vamos agora para a Estrada Rural de Campos, dos Campos. É. Shirley, eu vou pedir por gentileza, só que você aguarde até eles resolverem essa questão deles relacionada ao equipamento, para você não ser prejudicado em relacionado ao seu tempo. Pra você, viu? Ô, Léo, bom dia. Você tá bom? Ô, Léo, vem cá hoje. A cadeira subiu. Ficamos parceiro, porque o Pilar fez. Com o Léo. Eu não conheço. O negócio bateu o randar. Então, ótimo. Apesar de o randar não. É. Quero bater radar. Na verdade, o Léo mantém o dele. Incomodado, mas não é só porque ele falou, né? Então vamos à Estrada Rural. Olha para vocês verem, gente, a situação que encontra esse trecho e com isso o ônibus escolar fica travado. Nós estamos tendo muita reclamação das escolas, dos colégios, que os alunos estão chegando muito atrasados. Essa aí é a solicitação para arrumar essa estrada, reparar o mais rápido, para não haver prejuízo no número de aulas que os alunos têm que ter, ainda mais que estamos se aproximando do período de avaliação. O lote Clóvis Couto. Gente, essa rua, ela é confrontante com a Clóvis Couto, essa aí. Essa aí foi uma que eu trouxe uma vez, falando sobre um carro que estava lá abandonado. Limparam os passeios, tiraram o carro abandonado, mas a fiação está no meio das árvores e em um lugar lá parece que começou a pegar fogo, perto do parque. Já solicitamos a administração, então ela solicite a CEMIG, quem for, mas o problema é que aquilo ali não pode continuar. E a outra é um lote, esse lote aí. Esse lote é do pessoal dos Goulart. E exposição está chegando. A gente sabe que ali eles colocam para pôr carros, estacionamento. Uma coisa que a gente vai ficar de olho é se não vai usar o maquinário da prefeitura. Tem mais ou menos uns 3 anos que eu venho falando sobre esse terreno. O mato, tem como passar os vídeos? Esse aí é a fiação. Olha para vocês verem. O mato, gente, ele sobe no muro das casas das pessoas. E vai, bicho peçonhento. Reclamaram também desse buraco na esquina da Clóvis Couto, pedindo para uma... agora vai. Olha para vocês verem. Aumenta o volume do som.
Olha a altura, gente, que tá. A aparelhagem da câmera não tá boa, não. É. Ah, atrás tá. Pois é, gente. Isso aí é aquele terreno que tem ali. O mato, tô falando pra você, sério. Tem lugar que ele dá mais de 2 metros. Isso aqui a gente sente falta do saudoso Zé Roberto. Não tinha essa anarquia que tem hoje. Realmente, na época do saudoso José Roberto Goulart, ali já ficava limpo. Pedidos de notificação ao proprietário, aos lotes sujos, mas aqui parece que a lei é intocável para algumas pessoas. Esse lote aqui tem a entrada ali na rua Clóvis Couto, e olha a loucura. Olha o lixo lá atrás. Aqui o asfalto já saiu. Essa é na... Fica só no barro, né, dona Sinal? Pronto. Só no barro. Qualquer chuva, olha a terra que vem para as casas. Que não tem asfalto nesse buraco aqui, não. É só buraco mesmo. Lá para lá, né? Eu vi. Não, ali tá quase todo. E, de novo, os moradores estão pedindo atenção com relação a essa fiação. Olha. Pediu recapeamento aqui, urgente, urgente. Tô parecendo roça. Bom, são buracos grandes. Esse pedaço aqui, ó, atrás da Antártica. Pessoal, ali é lugar que já foi encontrado objetos de furto, drogas escondidas. Ali tem até um travesseiro no meio do mato. Ali. Olha os fios entre a copa. Pega fogo mesmo. E os galhos estão pendendo a fiação para baixo. Antes que coisas piores possam acontecer. Então, solicitando a administração para notificar a CEMIG para resolver isso aí. Certo. Então, pedindo aí a limpeza desse lote e na rua paralela ali, que sumiu o nome agora. Na rua Marechal Deodoro. Sim, eu vou concluir agora e passo no grande expediente. Peço à secretária Shirley Laine Gonçalves que faça a chamada dos vereadores inscritos no grande expediente. Senhor presidente, eu quero dar continuidade, me inscrevi. Então, voltando aqui para Marechal Deodoro, se conseguir passar. Ali eles estão reclamando que foi feita uma limpeza, tem um vídeo de um senhor que ele mesmo que filmou, da rua tal. Aí, porém, lá no final do Marechal Deodoro, o que acontece? Ó, alguém, ou a Saai veio cá e arrumou aqui, ó, mexeu aqui e estampou a rua, tirou as pedras que a prefeitura tinha feito, ó. Nesse final que eles limparam, ficou muito bom, ó. Mas porém, o que acontece? Aí que, como é que a água vai passar no rego ali, ó? Como é que ela vai passar ali e vai entrar no bueiro? Aqui como é que está a situação que está o bueiro? Porque a água não vai passar aqui, ela vai para o meio da estrada e vai estragar tudo, ó. Entendeu? No final da Marechal Deodoro, na Rua de Pedra, ó. E essa aí eu já trouxe aqui mais de uma vez. Olha aqui, ó. Foi feito pouco tempo, mas se não arrumar, olha o que acontece. Como é que vai fazer? Isso vai acabar. Uma coisa que nós lutou tanto, custou a conseguir, ó. Entendeu? As pedras tudo soltas. Então, solicitar aí o setor responsável o devido reparo. Quero falar com vocês também sobre o micro-ônibus que nós conseguimos através do Renato Andrade. Ele, como assessor do Rodrigo Pacheco, fez o intermédio e conseguimos um micro-ônibus 0 quilômetro. Esse micro-ônibus, inclusive, ele era para ser voltado para a saúde da mulher.
mas quem tem a caneta determina, e o prefeito determinou para a saúde de um modo geral. Então, vai atender a todos. É um micro-ônibus zerinho, com ar-condicionado, com elevador para cadeiras de roda. Esse aí é o ministro da Saúde, Padilha. E é bom demais, gente, quando você entra no ônibus zerinho, tudo novo, cheirando novo, plástico, tudo arrumadinho. Bom, vamos para a rua Regina Soares de Barros, já foi resolvida, e Simeão Goulart também. Então é só isso. Obrigada. Boa noite a todos. Gostaria primeiro de agradecer os nobres colegas, né? Hoje, enquanto presidente em exercício, acompanhado aqui também da vereadora Shirley, né, secretária. Gostaria de cumprimentar aqui o José de Lima, né, ex-servidor dessa casa. Cumprimentar o pastor Lucas. Estava ali ao fundo também o Testa, que é o nosso fiscal aqui do município. Gostaria de trazer algumas questões. Primeiramente, gostaria de agradecer o nosso prefeito, Dr. Paulo, pela atenção que foi dada ali em relação ao Corpo de Bombeiros aqui de Piuí. Foi feita ali, né, um recapeamento, o Fabinho tinha cobrado também, eu tive reforçando com ele, colocaram ali a aplicação de um asfalto na entrada do Corpo de Bombeiros aqui de Piuí, para facilitar a entrada dos veículos deles ali no pelotão. A gente sabe, né, Fabinho, estivemos ali conversando, estive com o São Roque também, eles falando, né, São Roque, sobre a questão daquele caminhão, aquele ABTS, quando ele vai sair para prestar o salvamento, ele dá de entortar o eixo quando tem que deslocar para sair ali, porque a situação da entrada do Corpo de Bombeiro estava muito crítica ali em relacionada à base deles. E o município deu essa atenção, foi feito, né, esse recapeamento ali e agora está em condições de atender ali as demandas da instituição. Gostaria também de novamente reforçar aqui um pedido que já foi encaminhado ao setor de esportes do nosso município, mas também contar com a sensibilidade do nosso prefeito sobre a realização, a possível realização aqui em Piuí de um GENG, que é os jogos, né, na esfera estadual. Para o município isso é muito importante, sediar um GENG aqui na cidade, traz pessoas de outros municípios, divulga a nossa cidade e fortalece o esporte local aqui da nossa cidade. É extremamente importante, nós estamos acompanhando cidades que estão realizando o GENG, nós temos estruturas muito bacanas, Piuí tem aí escolas, quadras, complexos que podem atender muito bem aí tudo aquilo que tem sido solicitado. E eu acredito que para Piuí será um avanço significativo na questão do esporte aí, em termos da divulgação do esporte no cenário estadual. Gostaria de reforçar, e já passei isso também ao setor de limpeza urbana, poda de árvores, a poda parcial de 2 árvores localizadas ali na Avenida José Alvarenga, ao lado do número 250, e também reforçando com eles sobre a poda de árvores localizadas na Rua de Calçamento de Pedra, ali na Beraldo Soares de Oliveira, no bairro Vila Grinim, pedindo para que seja dada uma atenção, inclusive porque está englobando ali a baixa fiação. Eu estive entrando em contato com a CEMIG, o Fabinho falou muito bem ali em off, quando pega rede de alta tensão, é responsabilidade a poda por parte da CEMIG. Né, os nossos hoje colaboradores do setor de meio ambiente não têm equipamentos para fazer poda que está em contato com a alta tensão. Quando não há envolvimento de alta tensão, a fiação é cabo de internet e outros fios, a prefeitura tem aptidão através do setor competente para realizar esse tipo de poda. Gostaria de falar que também encaminhei um ofício ao SAMU, solicitando que a gente possa considerar a possibilidade de realizar aqui em Piuí um seminário itinerante e de integração em urgência e emergência,
E eu estou bem otimista que a gente consiga realizar esse seminário, inclusive para fortalecer esse vínculo com os profissionais de saúde do nosso município. Eu dei uma sugestão aqui também, através de uma indicação, ao setor de odontologia do nosso município. Nós temos hoje 2 UBSs que fazem atendimento noturno, que vão no horário de expediente até às 21 horas e encerram as suas atividades com o noturno das 21 horas. Eu estou apresentando uma indicação pedindo que seja considerada a possibilidade, São Roque, que nessas unidades tenha também um atendimento odontológico, justamente para atender aquele trabalhador que não consegue ir ao dentista durante o período do dia, que possa ser ofertado a possibilidade, nesse alongamento do horário noturno, que ele possa estar procurando aí o atendimento odontológico. E, através de ofício, reforcei também ao Ministério da Saúde, parabenizar a Shirley pela questão do micro-ônibus, e eu vi na cidade de Pains que eles conseguiram também uma unidade de odontologia, que serve para atender a comunidade rural. Um veículo totalmente equipado, que vai na comunidade rural e presta serviços odontológicos. Eu tomei a liberdade de encaminhar ao Ministério da Saúde para que seja verificada a possibilidade de cessão ou até mesmo da doação do veículo que possa contemplar aqui a nossa cidade. Gostaria de falar aqui, a Shirley trouxe algumas fotos e o vídeo, né, sobre aquela van. Eu também recebi de uma pessoa, Shirley, moradora ali da região dos Campos, aquela mesma situação. Tomei a liberdade de mandar no WhatsApp o Andinho. O Andinho me mandou um vídeo posterior e ele disse que aquela situação ali já foi resolvida. Inclusive, depois eu posso até te encaminhar. Ele mandou ali todo o maquinário fazendo o trabalho, solucionando a questão. E os moradores ali, a pessoa que me falou, inclusive falou também de uma ponte naquela mesma região, o Fabinho deve saber melhor, é Ponte do Lagamar, né, na região dos Campos, onde a prefeitura deu uma atenção na parte superior, mas ainda carece de fazer ali uma infraestrutura na parte inferior. Segundo eles, a escora dessa ponte está bem deteriorada. E eles pediram uma atenção, inclusive com a estrada também, com o restante da estrada. O que o Andinho alegou é que ali entope a manilha naquele local, e quando entope a manilha há um acúmulo de água ali, provocando o que a gente viu. Inclusive parece que aquela van era uma van de serviço particular que acabou estragando ali justamente naquele mesmo local ali, terceirizado, desculpe, isso, que acabou estragando ali naquele mesmo espaço ali. Eu estive conversando também com o nosso prefeito a respeito da possibilidade da construção de uma praça, né, no Jardim Betel, pegando ali parte do Novo Tempo também, e ele ficou de fazer um estudo para avaliar essa possibilidade. E agora eu gostaria de clamar em tom de urgência. Eu já trouxe a essa casa várias vezes a situação do cruzamento ali das ruas Américo Arantes e Lenir Soares, no bairro Novo Tempo. O problema é que o negócio está perigosíssimo. Cada semana tem um acidente diferente no mesmo lugar. Eu havia falado nessa casa sobre a necessidade de nós termos um policiamento mais efetivo nas ruas. A gente sabe que hoje o efetivo é bem reduzido, mas lá nós precisamos que haja uma maneira de inibir as imprudências que vêm acontecendo. Uma senhora perdeu o portão da casa por causa de uma batida. A filha foi atropelada na esquina um dia depois, no mesmo local. E agora, há um dia atrás, eu recebi uma ligação também, o senhor de moto estava no mesmo local acidentado. Então, nós temos uma coletânea de acidentes no mesmo local, né? Gostaria de pedir ao município, já falei isso com o Dr. Paulo, sobre a necessidade, sabe aqueles olhos vivos que tiraram da cidade? Alguns ainda estão em perfeitas condições de uso. Poderia pegar aqueles olhos vivos e instalar nos pontos mais críticos da cidade. Ajuda a reforçar com os novos que já foram instalados. Eu conversei isso com o Major, segundo ele, né, até a gente conversando, há uma intenção do prefeito em fazer isso, mas lá precisa ser um lugar que receba esse ponto do olho vivo, justamente para tentar inibir um pouco essas imprudências. Ali uma hora, se nada for feito, vai sair uma coisa trágica.
As pessoas, infelizmente, não param em cruzamentos e alguns abusam da direção. Celular na mão, alguns sob efeito de álcool, drogas, né? E a gente sabe que a gente precisa da parceria da Polícia Militar, e eu acredito que com a implementação da Guarda em Piuí, nós vamos ter aí uma moralização do trânsito de caráter bem acentuado, né? Nós não estamos falando de caráter punitivo, até quero trazer isso com muita consciência aqui. Algumas pessoas, né, Shirley, dizem assim, olha, a guarda vai servir só para dar multa. Não. Nós estamos falando de um caráter educativo, de orientação e de punir também quando necessário. O que nós não podemos é continuar arriscando a vida de tanta gente inocente como vem acontecendo por aí e no final das contas nada acontece. Nós precisamos aí moralizar essa questão do trânsito. No mais, das minhas falas é só, e eu agradeço a todos aí pela oportunidade. Passaremos à ordem do dia. Segunda discussão e votação do projeto de lei 21/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre antecipação de 50% do 13º salário dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da administração direta municipal e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto e da outras providências. Coloco em segunda discussão o projeto de lei 21/2026. Vamos aguardar aqui o nosso sistema. Se não retomar, a gente faz nominal. Coloco em segunda votação projeto de lei 21/2026. Declaro aprovado por 5 votos. Segunda discussão e votação do projeto de lei 23/2026, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Piuí, que dispõe sobre antecipação de 50% do 13º salário aos servidores da Câmara Municipal de Piuí e da outras providências. Coloco em segunda discussão o projeto de lei 23/2026. Coloco em segunda votação o projeto de lei 23/2026. Vou pedir que os vereadores possam estar efetuando a votação, por gentileza. Declaro aprovado por 5 votos. Peço à secretária Shirley Elaine Gonçalves que faça a chamada dos cidadãos inscritos para fazer o uso da palavra. Não tem. Peço à secretária Shirley Elaine Gonçalves que faça a chamada dos vereadores inscritos para explicação pessoal. Também não consta. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão e desejo uma boa noite a todos.